em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Eu acho que alguns pregadores perderam o senso da realidade. Eles se dizem tão afinados com a palavra que se atrevem a determinar direitos e reivindicar benesses que consideram merecidas. Quem vive na palavra, dizem eles de boca cheia, sem qualquer vergonha e pudor, podem determinar: mal, vá embora, e o sofrimento desaparece. Quem os escuta soberanos, repreendendo dores de cabeça e enxaquecas, os confunde com anjos. As figurinhas se declaram merecedoras de todos os créditos. Eu refresco a memória dessas vestais que se julgam gloriosas, lembrando manifestação de Jesus. Também vós, diz o Mestre, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, nada fizemos além da nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10, palavras de Jesus. Vejam que o compromisso assumido aponta a obra completa. Não se fala em recompensa, e o tarefeiro deve se considerar servo inútil. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será: olhai os lírios do campo. O tema de hoje nos apresenta a criação divina, garantindo sobrevivência. O convite de Jesus é palpável a mostra da prodigalidade do Pai. Nossa raça é convidada a prestar atenção à beleza natural dos lírios campesinos, que não dispõem de jardineiros para formatá-los. Se Deus veste assim a erva do campo, certamente fará mais por vós, homens de pequena fé. Mateus 6, versículo 30. A voz de Jesus é apelo forte e convincente. Na iminência de desespero coletivo, a sociedade precisa ensarilhar armas e contemplar os lírios do campo. Descomplicar é a recomendação de Jesus. Se teu olho for simples, ensina o Mestre, todo o teu corpo será luminoso. Que cultivas em teu jardim? Perguntou aquele homem que morava ao lado de sua casa. Gastão Arruda ficou surpreso. Em 2 anos, morando ao lado, os dois jamais trocaram simples palavra. O homem repetiu a pergunta: que cultivas em teu jardim, senhor Gastão? Chamado pelo nome, agora se confirmava que o vizinho queria conversar. Gastão Arruda se aproximou do muro e respondeu: eu nem as planto, elas simplesmente nascem e crescem. Elas tomam conta do terreno aleatoriamente, sem exigir nada em troca. E tu, Senhor,
O que cultivas? Precisas ver o meu jardim. Eu só trabalho com espécies raras que cultivo em estufa. Importo sementes e mudas da França e da Itália. Então sua casa deve ser inteiramente florida. Com tanto trabalho e desvelo, dá para imaginar. Não, senhor Gastão, retrucou o jardineiro. Não é bem assim que acontece. As minhas plantinhas são muito frágeis. Elas só sobrevivem na estufa. O senhor nem imagina a quantidade de livros que consulto para aperfeiçoar única espécie. Gastão fez questão de salientar. No meu jardim nunca faltaram flores. Não preciso estudá-las. Eu nem as cultivo. Simplesmente as contemplo com reverência. Eu sinto nas flores do campo evidente sinal da providência divina. Somente o Criador, preocupado conosco, nos revelaria disposição espontânea de socorro na aflição, apontando fatos. Será oportuno memorizarmos as palavras de Jesus. Se Deus veste assim a erva do campo, certamente mais fará por vós, homens de pequena fé. Mateus 6, versículo 30. Eis aí, meus amigos, duas criaturas completamente diferentes. Por incrível que pareça, elas revelam o nosso retrato como sociedade e como pessoas. Existe quem prefira a vida precária e artificial, de bolorenta estufa, enquanto outros descomplicados procuram a claridade do sol. Olhai os lírios do campo, aconselhou Jesus. Se assim procedermos, nossa vida se tornará mais amena. Você já se deteve observando flores brotando pelos caminhos, sem exigência de jardineiros? Jesus falou dessas espécies privilegiadas. Mesmo cobertas de poeira, elas surpreendem pela vitalidade. Considerai como crescem os lírios do campo, advertiu Jesus. A sobrevivência das flores representa a prova de poder atuante. Analisem esses dois seres humanos da nossa história. Jardineiro ansioso busca perfeccionismo artificial para disputar primeiros lugares em exposições de flores. Ele somente se contentará com o alto do pódio. Por isso se encontra tenso e aflito. Gastão das Neves ama as suas flores, sem subjugá-las. Está feliz e até realizado com aqueles rebentos de raízes fortes. As sementes aparecem no sopro dos ventos e não se exigem registros em alfândega, nem taxas de importação. São preciosidades que Deus entrega sem custo. São dádivas sem etiquetas, sem notas fiscais, sem preço e sem códigos de barra. Bastará olhos de ver e suficiente sensibilidade para admirá-las. Imaginem se os lírios do campo se tornassem inacessíveis, como são as pedras preciosas. Imaginem nossos campos com raras flores. A escassez faria subir os preços.
Graças a Deus, todavia, as flores silvestres jamais serão raridades. Elas sempre permanecerão encantando nossos olhos cansados. O jardineiro complicado buscava sementes na Europa. No deserto da vida, as miragens o enganaram e ele perdeu o rumo. Atalhos perturbadores o desviaram da rota. Doentes incomodados pelo atraso da cura fazem a mesma coisa. Disparam atrás de placebos. Não sabem eles que a depressão que aparece através da mente, pela própria mente poderá ser curada. Se aprofundar nos recursos que a natureza nos entrega é tarefa humanitária, de valor inestimável. No caminho de Jesus poderíamos reavivar todas as esperanças, por mais altas que as nossas aspirações fossem colocadas. Se valorizássemos com dobrada sensibilidade as belezas singelas que nos rodeiam, as próprias neuroses nossas de cada dia desapareceriam. A busca de remédios falsos seria interrompida. Caminhar na trilha certa, desvestindo imperfeições, seria o melhor investimento para vivermos confiantes, felizes e apaziguados. E neste apaziguados, meus caros, nós encerramos o primeiro bloco do nosso programa, prometendo continuidade logo depois dos comerciais do canal. Espere e assista mais a algo importante sobre a doutrina cristã. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 podem ser acessadas através do site? Após localizar qualquer das páginas Getúlio no YouTube 1 ou 2, você clica num dos títulos que aparece e acessa o tema de imediato. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo que ajuda, eu fico feliz com os resultados. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores deste projeto nosso. Nesta altura, pedimos atenção para o aviso. Este canal está sendo transmitido ao vivo, facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins. E inúmeras vezes todo o seu conteúdo é transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Também por este lado nos animam os níveis de audiência. Parabéns ao Fernando e os nossos agradecimentos pela cooperação do ZUB. E continuaremos a análise do tema Olhai os lírios do campo. Isto não será resignar-se? Pergunta o Crispim dos Anjos. Acomodar-se ao irremediável? A insatisfação não estará camuflada nas profundezas do inconsciente?
Eu não gosto dessa palavra resignação, Crispim. Essa palavra favorece a ideia de entrega sacrificial de má vontade. Eu imagino operário suarento, de rosto fechado, descontente com a vida. Prefiro aceitação ao invés de resignação. Aceitar a vontade do mestre com alegria. Algo está errado se este gesto não for espontâneo. Quando aceitar machuca, significa que alguém procura se corrigir mais por medo do inferno do que por amor. Aqui caberia a pergunta: realmente esta chaga ameaça o efeito da confiança recomendada? Nesses tempos onde correntes teológicas pregam prosperidade como sinal dos eleitos da graça, miséria se tornou sinônimo de opróbrio. Será que tais criaturas viram-se aviltadas para além da erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno? Para nós que acreditamos na preponderância do Espírito, a questão é irrelevante. Lucro legítimo é lucro espiritual. Jesus foi claro: quem quiser ganhar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Mateus 16, versículo 25. E o mestre em seguida dispara a interrogação: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mateus 16, versículo 26. Sendo a morte em si mesma coisa negativa, não será a aberração, o predomínio e a vitória incessante do prepotente? Disse Jesus: não temais os que matam o corpo, mas nada podem contra a alma. Mateus 10, versículo 28. Mais adiante, no verso 30, o mestre afirma: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Mateus 10, versículo 30. No primeiro verso, o mestre aponta aquela parte do nosso eu que jamais morrerá. No segundo, ele garante que Deus não permanece indiferente. Até os cabelos da nossa cabeça serão contados. Estão contados. Isso sinaliza cadastro completo. Ele nos conhece do começo ao fim. Todos no tempo previsto serão registrados no livro da vida. Ponto básico se define: nossas almas são parceiras do corpo. Vocês não concordam que Jesus foi suficientemente claro? Os próprios cientistas, sempre cautelosos, já estão diminuindo a resistência diante do acúmulo de provas. Médicos têm feito pesquisas. Em 1991, Pan Reynolds, de Atlanta, nos Estados Unidos, precisou cirurgia no cérebro, dentro do cérebro. O neurocirurgião Robert Spitzler, de Phoenix, informou que só faria a intervenção com o coração parado durante 60 minutos. Pan morreria por 60 minutos e depois seria ressuscitada. Até o sangue foi drenado para permitir a cirurgia.
Cérebro morto, sem sangue, panreino ou desvio detalhes do procedimento num espaço acima dos ombros do médico. Seu corpo estava lá e ela se encontrava fora do corpo. Em espírito, ela contatou com parentes desencarnados usando faculdade desconhecida. Alguém desconfiado perguntará: não terá sido alucinação? Eu respondo: alucinações, caríssimo, são produzidas no cérebro. Não esqueçam que o cérebro fora desligado e o próprio sangue drenado. Não existe maneira de entendermos diferente. Cérebro morto não funciona. É pelo menos curioso que cristãos duvidem desta verdade. 2000 anos antes da ciência se embrenhar na pesquisa, Jesus já dizia que corpo e alma são coisas diferentes. Vocês escutaram eu falar agora há pouco? Para comprovar, bastará a frase do mestre: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer contra o espírito. O corpo morre, agredido ele morre. O espírito jamais morrerá. Se essa energia chamada alma fosse corpo, morreria com ele. Não existe maneira de interpretarmos diferente. No texto do Evangelho e agora também na ciência, encontramos provas de que existe algo que, embora parceiro do corpo, tem vida independente. Se alguém contesta esta realidade, coloca as cartas na mesa. Estamos aqui para dialogar e aprender. Deus abriu espaços enormes no universo para permitir o aprendizado. Se faltasse chão na terra para nossos pés, Deus nos levaria em espírito para outros mundos. Estamos comprometidos com o aprendizado completo, aqui ou acolá. Só nos resta confiarmos em Deus e permanecer debaixo das suas asas. Nesse caso, Getúlio interroga o Crispim dos Anjos: você acha que o cristão será eternamente vitorioso? Na exata medida em que se aproximar de Deus, meu caro, todas as pessoas obterão dividendos. Porque Deus é a força. Não podemos forçar Deus a nos ajudar, mas Ele ajuda quando Ele quer. Velhinha, na Segunda Guerra Mundial, em Berlim, de repente deixou de passar as noites lá no abrigo antiaéreo. Alguém curioso perguntou: senhora, por que não mais compareces ao abrigo? A resposta da velhinha foi desconcertante. Eu descobri na Bíblia que Deus nunca dorme. Por isso não me preocupei mais. Se Deus está acordado, eu sei que não corro perigo algum. Crença singela produz depoimento patético. Comovido pela inocência da mulher, com certeza Deus a tornará imune ao perigo, porque Deus é sensível, especialmente diante das pessoas simples. Por que andais ansiosos? Perguntou Jesus. Considerai como crescem os lírios do campo. Vejam que eles não ceifam nem tecem. Mateus 6, versículos 28 e 29. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Esquecidos que o próprio Jesus mandou trabalhar no sábado, saduceus modernos tentam validar descanso sabático, usando palavras dele, de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Simples criancinha entende. Se os 10 mandamentos ainda vigorassem para cristãos, o nosso Rabi teria deixado de amar a si mesmo. Porque somente quem cumpre os mandamentos amam Jesus. Ele próprio disse. Então nós ficamos aí neste vai e vem sem fim. As tentativas dos saduceus mostraram-se inválidas, pois foi o próprio mestre que mandou o paralítico curado carregar o leito, sem nenhuma necessidade. Neste caso, Jesus se tornou infrator, entre aspas. Aliás, no momento que Jesus disse ao homem curado, carregue tua cama, ele criava novo mandamento. O feitiço virara contra o feiticeiro. A ordem do mestre deveria ser obedecida pelos que o amassem. Carregue a cama no sábado virou preceito. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Dali em diante os seguidores admitiriam como iguais todos os dias da semana. Alguém de pureza ética como Jesus jamais praticaria algo proibido. A violação mostrou que o decálogo perdera a validade. Depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: olhai os lírios do campo. Pautar a conduta pela confiança atrai bênçãos. A despeito deste entendimento, a confiança tem sido pequenina por parte da maioria de nós, porque nós somos muito relapsos em termos de cristianismo. Qual será o motivo deste reduzido entusiasmo? Falta de maturidade espiritual é a resposta. Almejamos sempre mais daquilo que recebemos e olvidamos o acréscimo por considerá-lo merecido. Nós merecemos tudo, merecemos coisa nenhuma, caríssimos amigos. Forçamos a barra e mantemos no vermelho a nossa conta bancária. Aproveitar créditos é fácil, difícil será honrar compromissos. O descontrole financeiro fabrica ansiedade. A bola de neve crescerá de agiota em agiota, juros sobre juros, e a vida se tornará insuportável. Certamente Deus não deseja que tal coisa aconteça. Para quem vive numa ilha de fantasia, porém, não restam alternativas. E abrimos pausa para esclarecer posição. Não nos cabe estabelecer restrições ao consumo. Se você tem possibilidade, aproveite a vida. A vida é sua, o dinheiro é seu. Todos são livres para viver do seu jeito. Todos são livres. O livre-arbítrio é geral e irrestrito. Simplesmente alertamos para os perigos da inadimplência, porque toda ação causa uma reação. Quando o nosso tema aponta os perigos da ansiedade, recomendamos cautela. Tudo que produz aflição é mau negócio. Agora, se você confia no Altíssimo e conserva as mãos firmes no leme da sua vida, vai em frente.
Desde que tenha recursos, pode construir o seu castelo, o castelo dos sonhos, e até adquirir o seu avião particular. Cada vivente carrega ao reencarnar determinado projeto de vida. Por isso existem pobres e ricos. Se não avançarmos o sinal, tudo terminará bem. Não ocorrerão surpresas. A vida é sua e o dinheiro lhe pertence. Enquanto as suas riquezas não produzirem ansiedade, elas não fazem parte do nosso assunto de hoje. Aliás, existem figurinhas tão fascinadas pela riqueza que extrapolam limites. Vocês já devem conhecer o tipo. Nós convivemos alhures com o verdadeiro campeão desta arte. Ele se dizia rico, proclamava despesas astronômicas em restaurantes e afirmava crescente popularidade. Na hora do almoço ele comia repolho. Durante a tarde pressionava o estômago e divulgava: "Este peru não me fez muito bem." A propósito, apreciamos a reação de certo garoto que devolveu moeda falsa, a moeda falsa ao inventor de histórias. Quando ele detalhou suposta viagem que fizera em torno da Terra, o garoto foi rápido no gatilho. "Pois saiba, amigo", disse o menino, "que eu faço todos os anos uma viagem completa, uma viagem inteirinha em torno do Sol." Todos ficaram meio assim. Ele completou: "Uso a nave do planeta Terra." A nave do planeta Terra era o veículo que eu conduzia em torno do Sol durante 360 dias. Como era de se esperar, ruidosa gargalhada generalizou-se. Durante os 365 dias do ano, nós viajamos em torno do Sol, todos nós. Rematou o menino de forma sarcástica. O falso milionário sorriu amarelo e se afastou do grupo, completamente vexado. Finalmente ele percebeu o massacre da sua triste figura. O incidente terminou ensinando algo. Mesmo nós que possuímos recursos menores, gozamos de confortos recebidos do Pai Criador. Nós nem percebemos, mas todos os dias nós estamos recebendo alguma coisa boa. Esta viagem anual em torno do Sol é prova disso. Nós somos viajantes sem pagar passagem. São maravilhas que Deus continua nos entregando. É urgente desenvolver olhos que enxerguem mais e ouvidos de ouvir. Se avaliássemos tantas benesses, a ansiedade perderia fôlego. Existem coisas que acalmam o espírito e o seu custo é nada. Não precisaremos importar flores da França ou da Itália. Ditado popular traduz grande verdade. Eu não tenho tudo o que gostaria. No entanto, estou feliz por aquilo que tenho. A aceitação, eu repito, a aceitação. Não será esta a melhor maneira de interagir com Deus? Aceitar Deus, vibrar com Deus, se alegrar com a sua proteção e agradecer. Grande parcela da humanidade vive insatisfeita onde mora. O bairro é detestável. Os vizinhos de péssima índole. Tudo difícil de suportar. A insegurança produz ansiedade e noites sem sono.
Irritados, não permitimos que alguém passe em nossa frente na porta giratória do banco. Fração de segundo é o espaço entre a abertura do sinal verde e o xingamento do motorista que vem atrás, cheio de pressa. Todos estão estressados. Nossos avós permaneciam horas e horas com a xícara de chá nas mãos. Todos escutavam atentamente a caçula da casa tocar piano e a titia cantar clássico da música. E todos jogavam conversa fora. Quem faz isso em nossos dias? Vocês acham que existem famílias gozando essa bendita folga? Sinceramente, acreditamos que não. Hoje, homens e mulheres participam de jantares de negócios, fazem 30 telefonemas com celulares nas mãos, na sala de visitas e em todo lugar onde chegam. Assistem o Jornal das 8, combinam cinema a 2, tudo ao mesmo tempo em ritmo alucinado e frenético. Ninguém se permite perda de tempo. No caminho do cinema ainda fazem compras. Tudo isto numa única noite. O ser humano vive a síndrome do dia cheio. Eles sabem que o dia de amanhã ainda será mais agitado. Por esta razão é preciso correr sempre, correr como doidos. A neurose dos compromissos vai solapando a saúde dos apressadinhos. Minha mãe costumava dizer: este menino parece que vai tirar o pai da forca. Na minha terra natal, estas palavras exorcizavam a pressa. E neste pressa, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sextas-feiras, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia sem algemas. Na próxima semana estaremos trabalhando noutro assunto, extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Olhai os lírios do campo. Para fazermos algo com perfeição é preciso calma, diziam os nossos antepassados. A afobação jamais produziu bons resultados. Se você não alcança equilíbrio emocional para trabalhar com alegria e desprendimento, existe algo errado. Está na hora de estreitar contato íntimo com Deus. Conte ao Pai das alturas as suas aflições. Essa ansiedade pode ter raízes numa perturbação espiritual. Desabafe suas inseguranças no seio do Senhor. Ele é paciente, generoso e confidente discreto. Vai ouvir suas queixas, vai registrar seus temores, vai auscultar as pulsações do seu coração enfermo. Nunca esqueçamos que Ele é nosso Criador. Ele conhece a máquina do nosso corpo, peça por peça. Ele sabe o quanto somos frágeis e carentes. No Japão, na época da guerra, era difícil viver.
Aviões passavam despejando bombas. Com os nervos à flor da pele, quem cultivaria tranquilidade? Saibam que eu apontarei alguém que exemplificou paciência no meio daquele sangrento conflito. Jigoro Fujiwara era o seu nome. Ele vivia com o filho Koze numa região agrícola do Japão. Este incidente ocorreu nos finais da Segunda Guerra Mundial. Pai e filho cultivavam um pequeno sítio. Certa manhã de agosto de 1945, eles atrelaram o carro e partiram ao encontro da cidade grande. Se chegarmos ao mercado antes dos outros, disse o filho Koze, conseguiremos melhores preços, pai. Calma, disse o velho, com paciência você viverá mais. 4 horas depois, iam passando por pequena casa, quando Jigoro gritou: pare, filho, é a casa do seu tio. Vamos entrar para saudá-lo. Já perdemos mais de hora, retrucou Koze, de cara amarrada. O filho não partilhava do comportamento sossegado do pai. Ao contrário, ele ficava cada vez mais tenso e zangado. Aquela viagem serviu para aprofundar ainda mais o conflito de gerações entre pai e filho. O fato é que se tornou tormento para o rapaz suportar a conversa interminável dos dois velhinhos. Finalmente, depois de muitas e delicadas curvaturas, o carro voltou à estrada. Agora era o velho quem dirigia o boi. Por esta estrada não, papai, por favor. Aquela da direita é mais curta. Pode ser mais curta, respondeu Jigoro, mas este caminho é muito mais bonito. Existem flores enfeitando cada metro do terreno. Você parece não fazer caso do tempo, meu pai. Ainda não se apercebeu do enorme atraso? Sim, filho. Eu valorizo tanto meu tempo que eu dedico inteirinho para contemplar coisas belas e agradáveis. Quando a noite chegou, eles atravessaram um lugar maravilhoso, verdadeiro tapete, recamado de flores silvestres. Pela vontade de Koze, eles viajariam a noite toda, sob o clarão da lua cheia, para recuperar pelo menos uma parte do grande atraso. Mas como dobrar a vontade daquele velho teimoso, porém? Nem pensar, gemeu Koze, no auge da aflição. Vamos dormir aqui, disse Jigoro, sorridente. O perfume destas flores está me fascinando. Eu te agradeço, meu Deus, pela permissão de aproveitar tanta beleza. Eu nunca mais viajarei com você, papai. O senhor se incomoda mais com flores do que com ganhar dinheiro. Antes de clarear o dia, o jovem Koze, impaciente e desassossegado, já acordara o pai e os dois partiram. Hora mais tarde passaram por carro atolado. Vamos ajudá-lo, disse o velho prestativo, esfregando as mãos contente pela oportunidade de servir o próximo. Eu não aguento mais, respondeu o rapaz, explodindo. Se acalme, filho. Com calma, você terá longa vida e será feliz.
Quando conseguiram desatolar o carro, o sol já ia alto. Repentinamente o relâmpago rasgou os céus para os lados de Hiroshima e se ouviu forte trovejar além da montanha distante. Se não tivéssemos atrasado tanto, estaríamos voltando com tudo vendido, queixou-se Kose, no auge da revolta contra o pai. Calma, repetiu o velho, você viverá mais tempo. O rosto enrugado de Jigoro mantinha-se imperturbável e sereno, dirigindo o carro de boi. Kose pensava, que fazer com este velho caduco? Foi somente na tarde do outro dia que chegaram ao monte de onde enxergaram a cidade grande. Aquela cidade, meus amigos, era Hiroshima, atingida em cheio pela bomba atômica. Cadáveres aos milhares se espalhavam pela esplanada enegrecida pelo fogo. Não havia sepulturas para tanta gente, nem socorro capaz de aliviar as dores do que gemiam e choravam. Se Jigoro e Kose tivessem chegado no dia anterior, estariam também eles sepultados nos escombros da cidade em chamas. As palavras de Jigoro percutiam na consciência de Kose como ferro em brasa. Tenha calma, filho, e você terá vida longa. Finalmente, aquele rapaz, pela primeira vez, concordou e agradeceu ao pai. Obrigado, papai. Se chegássemos antes, também nós estaríamos no meio destas cinzas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, nós desejamos que Deus provisione bênçãos maravilhosas, que cada um receba da fortaleza e da misericórdia de Deus tudo aquilo que necessita, especialmente os enfermos. Que Jesus possa incutir nas almas aquele fogo do amor que tudo faz, que tudo realiza, que tudo concretiza. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado a todos vocês, a Jesus, o nosso Mestre. Muito obrigado e boa noite.